A Palavra de Deus, 24 horas no ar. Continental. Seja qual for o seu problema, existe agora uma linha direta para você. 3390-1422. O seu pedido de oração tem o telefone certo. Não desligue, não desplugue. Vem aí mais um show de audiência na 1520. Está entrando no ar o programa Deus, Você e o Louvor. Apresentação, Pastor Alberto Brasil. Sou eu. Muito bom dia. São 11 horas e 34 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. Nós vamos até às 1h30 da tarde trazendo para você, logo na abertura da programação, a leitura de 5 a 6 capítulos da Palavra de Deus. Como você sabe, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a Palavra de Deus. Então, querido e querida, nós vamos estar lendo daqui a pouquinho, mas eu quero passar para você, meu querido amigo, que está aí pelo dial da Continental AM 1520, e para você também que está pelo Facebook, eu quero passar a vocês, então, aí o meu celular, o telefone, a qual tem o aplicativo do WhatsApp, para que você possa estar junto conosco aí, recebendo também estudos, reflexões da Palavra de Deus. Então pegue caneta e papel para estar anotando o número do meu WhatsApp, e assim eu enviarei para você a cada dia reflexões, estudo da Palavra de Deus, tudo isso gratuitamente, para que a tua fé seja acrescida, assim como a minha tem sido. Bom, meu telefone é 21 987 40 8962. 21 987 40 8962 é o telefone do pastor Alberto Brasil, este que vos fala. Então você manda uma mensagem de voz ou de texto e eu estarei enviando para você um estudo da Palavra de Deus, e assim Deus estará abençoando a nossa vida. Bom, nós estamos lendo o livro de Marcos. Hoje a leitura se dará do capítulo de número 12 em diante. Então hoje nós estaremos concluindo a leitura de Marcos. Vamos então à leitura da Palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 12, a parábola dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um dos servos aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhe enviou outro servo, e eles os esbordaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Eles procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo.
E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie? A inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. Ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre.
Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Capítulo 13 de Marcos, o sermão profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vedes essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogênitos e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não estivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. A vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira
exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Pelo que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, diga a todos, vigiai. Capítulo 14. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam, e a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, por que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-me bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se e ungiu-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-os, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascual, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto, e ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhe Jesus, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão,
e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizeis, porque está escrito: ferireis o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se, disse-lhe: Mestre! E o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos constantes, sacando da sua espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Jesus, seguido por um jovem. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe mão. Mas ele, rasgando o lençol, fugiu desnudo. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não o achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo:
nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, e não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe diz: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia o que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros e dizer-lhes: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Pedro nega a Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e diz: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Capítulo 15. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-los: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soldar ao povo um dos presos, qualquer que deles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em tumulto, haviam cometido homicídio. Vendo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: queres que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes no haviam entregado. Mas estes incitavam a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-lhe de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo,
pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhes a cruz, a crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então, o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo de Jesus, envolveu em um lenço que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Capítulo 16 e último de Marcos. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizeis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém.
Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece aos 2 de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Assim, nós terminamos o Evangelho segundo Marcos. E a partir de amanhã, nós estaremos lendo Lucas. Mas agora nós vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, mais uma vez, Pai Santo, levantamos as nossas vozes, reconhecendo, Pai amado, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações e transgressões, pedindo a Ti que Tu venhas nos perdoar, para que a nossa oração possa chegar até a Ti ao céu. Senhor, quero entregar, meu Pai amado, cada um dos meus irmãos que estão conosco pelo Facebook, a cada família representada. Seja o Teu nome glorificado, seja o Teu nome exaltado. Entra com o Teu poder, o Teu agir na vida de cada um, Senhor. Toma também todos os ouvintes da Rádio Continental AM 1520. Quero Te apresentar, meu Pai, todos que se encontram enfermos. Pai amado, lemos agora na Tua palavra que, Pai amado, Senhor, Tu deste autoridade aos Teus servos para impor as mãos sobre os discípulos, sobre aqueles que estivessem enfermos, e eles seriam curados. Sabemos também que Tu és Deus de perto, mas também Tu és Deus de longe. Eu Te peço que Tu venhas visitar cada lar, cada hospital, cada CTI, cada UTI, aonde houver uma pessoa enferma, aonde houver uma pessoa doente, meu Pai amado, Senhor, padecendo de dores, Pai, que Tu venhas curar por amor a Ti mesmo, Pai. Pai, delega uma palavra de cura sobre cada um daqueles que se encontram neste momento doentes e enfermos. Senhor, Te peço pelos casamentos, que Tu venhas restaurar, meu Pai amado, o casamento da Tua serva, do Teu servo, que Tu venhas repreender todo agir, meu Pai amado, desse espírito de adultério, de prostituição, libertando, Pai amado, Senhor, meu Pai, o esposo, a esposa, trazendo obediência ao coração dos filhos, das filhas, dos netos, de toda a família, Pai. Senhor, estamos chegando próximo, Pai querido Senhor, às festas de Natal e de Ano Novo, e quantas mortes, Pai, quantos acidentes, quantos assaltos, quantos males, meu Pai amado, acontecem nessa época. Mas eu quero Te clamar, meu Pai, que Tu venhas guardar todos os trabalhadores, Tu venhas guardar, meu Pai amado, as nossas crianças, nossos adolescentes. Tu venha nos livrar, meu Pai, a nós e nossa casa,
da estatística de morte, de choro, de pranto nas nossas ruas, meu Pai. Livra-nos, Pai, do homem sanguinário, do perverso, dos acidentes nas rodovias, nas estradas, nas ruas. Guarda o teu povo, Pai, de toda a maldade, das balas perdidas, das balas endereçadas, dos assaltos. Quantos estão à espreita, Pai, neste tempo, para roubar, meu Pai, o assalariado, aquele, Pai, que com suor, meu Pai, trabalhou durante todo o ano para ter, meu Pai amado Senhor, 13º salário, para abençoar a sua casa, os filhos, a esposa, o esposo. Livra, Pai, da mão do adversário, dos roubadores, furtadores. Pai, não permita que este mal sobrevenha. Te peço, Pai, sobre todos os ouvintes da Rádio Continental, te peço, Pai Santo, Pai querido, sobre cada intercessor, cada intercessora. Coloco diante de Ti, meu Pai amado Senhor, todos quantos estão conosco através da internet, Pai querido Senhor, do Facebook. Seja o Teu nome glorificado, seja o Teu nome exaltado, Pai amado Senhor, em toda a terra. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Entra com Teu poder, entra com Teu agir, meu Pai amado Senhor, e seja Teu nome glorificado na salvação dos nossos. Não deixa, Pai, nenhum dos nossos parentes de fora. Não deixa, meu Pai querido Senhor, que nenhum seja ceifado, Pai querido Senhor, meu Deus, pelo maligno, Pai. Fecha a sepultura, meu Pai, desfaça todas as obras de feitiçaria, de bruxaria e todo e qualquer mal. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida. É a oração que eu faço, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 16 minutos e você está aqui na Continental AM 1520. A vocês do Facebook, um grande abraço, meu carinho, obrigado por nos permitir estarmos junto com você, tá bom? Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que estão conosco pelo Facebook e também a todos os nossos amados irmãos da Continental AM 1520. Eu quero estar trazendo para você uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Nós vamos ouvir, então, palavra de vida neste momento. Você vai ouvir agora palavra de vida. Palavra de vida. Muito bem, em palavra de vida de hoje, eu quero compartilhar com os meus amados e queridos irmãos, primeira carta de João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3, é o texto que eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos nesse dia, palavra de vida. Capítulo 3 da primeira carta de João, diz assim a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabem também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amados e amadas de meu Pai, queridos companheiros, queridos irmãos, essa palavra é muito forte para a minha vida e para a tua vida, a qual eu quero estar compartilhando, trazendo maior clareza a esse texto, para que todos nós
possamos compreender e assim nos esforçar para que possamos entrar no reino dos céus. João diz aqui: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Aqui João está dizendo que, olha que privilégio, que bênção eu e você temos de sermos chamados, foi concedido por Deus que eu pudesse chamá-lo de Pai. Você teve o privilégio e tem de chamá-lo de Pai. Então vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não é pouca coisa você ser chamado filho de Deus. Até porque, quando eu e você somos chamados de filhos de Deus, todo pai defende o seu filho. Todo pai quer amar o seu filho. Todo pai quer presentear o seu filho. Todo pai quer cuidar do seu filho. Todo pai quer o melhor para o seu filho. Eu me lembro do meu velho e bom pai, meu saudoso pai José da Silva Bastos, um homem íntegro, reto, digno, um homem que me ensinou a viver uma vida reta, a não andar fazendo coisas erradas, um homem que nunca teve um patrão na sua vida. Ele mesmo, meu pai, ele começou a trabalhar por conta própria e tornou-se o maior fazendeiro de Paraíba do Sul. Você conhece Paraíba do Sul? Meu pai, nos anos 60, ele foi um dos maiores fazendeiros de Paraíba do Sul. Os jornais da época tinham matérias com a fazenda, com a plantação a qual ele tinha, com os gados, com os animais de raça. E este homem nunca trabalhou para ninguém. José da Silva Bastos, até a rua com o nome dele em Paraíba do Sul. Você que mora próximo, você que um dia for, você procura pela rua Barbosa Bastos. Essa rua foi dada ali em homenagem ao meu pai, José da Silva Bastos. Nunca trabalhou para ninguém. E esse homem me ensinou como tirar o sustento, como trabalhar, tendo dignidade. Então eu posso chamá-lo até hoje, embora ele não esteja mais. Sempre que me perguntam, quando eu vou tirar um documento, quando eu vou falar, qual o nome do teu pai? Qual a sua filiação? Aí eu respondo, José da Silva Bastos, com muito orgulho. E Deus nos deu, a mim e a você, tendo esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Deus concedeu isso a você e toda a proteção que meu pai trazia sobre mim. Meu pai dizia porque eu era o caçula de todos os filhos. E ele tinha a minha irmã, Alzira, então ele fazia duas exceções. Ele falava para o meu irmão mais velho e dizia para o meu irmão do meio, vocês têm que fazer mesmo por onde? Porque eu tenho obrigação com o meu caçula, que é o Alberto. Eu tenho obrigação com a Alzira, que é a mulher. Os outros ele tratava bem, mas eu tinha um privilégio. A minha irmã, por ser moça, ele também a tratava com mais carinho. Então, todo pai quer tratar bem ao seu filho, quer proteger o seu filho, quer honrar o seu filho, quer o melhor. E aqui João está dizendo que Deus, ele concedeu a mim e a você sermos chamados filhos de Deus. E João diz, e de fato, somos filhos de Deus. Ele afirma isso. Ele não está perguntando, ele está dizendo, e de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. É por essa razão que o mundo não me conhece. O mundo não me aceita, o mundo não te aceita porque vai achar que você é santarrona, santarrão, vai achar que você não quer pecar porque você é metido, você não quer pecar. Não! O mundo não conhece o verdadeiro Filho de Deus, porque o Filho de Deus procura não pecar, assim como não há pecado no Pai. Mas quando nós nos misturamos com o mundo, quando nós tomamos a forma do mundo, quando nós fazemos todas as práticas do mundo, tudo que o mundo está fazendo, eu estou fazendo também. Todas as preocupações do mundo eu estou tendo também na minha vida. Então, querido e querida, aqui ele está dizendo, olha, o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu ele mesmo. Por que o mundo não conheceu Jesus?
Porque ele pregou arrependimento. Porque ele não pecou. Porque as atitudes de Jesus eram diferentes de todos que estavam no mundo. A minha atitude, a tua também, não pode ser a mesma. Eu não posso estar falando as palavras torpes que todo mundo fala. Eu não posso estar agindo. Nós vemos hoje quantos crentes estão deixando suas esposas, quantos daqueles que estão aí na posição eclesiástica de pastor, quantos estão largando suas esposas para casarem de novo, quando isto aí é um pecado que faz com que ele se torne adúltero também e a esposa também se casar de novo. A única forma que permite isso seria o adultério. Então, quantas pessoas estão tomando a forma do mundo a ponto de nós não sermos mais chamados filhos de Deus? Nós vemos que os filhos de Eli, eles foram chamados de filhos de Belial. Belial, demônios. Porque esses filhos de Eli eram sacerdotes no templo. Ele era um filho do sumo sacerdote e traziam mulheres para dentro do templo para terem relação com elas. Roubavam as ofertas que eram lançadas no caldeirão que pertencia a Deus. Então, queridos, ele continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nenhum homem pode ver a Deus face a face. Nenhum homem pode ver sem morrer. Mas, aqui João está dizendo, agora nós não sabemos que forma nós teremos. Mas sabemos que quando ele se manifestar, o que é ele se manifestar? É quando ele voltar. Quando Jesus Cristo voltar na sua glória com os santos anjos. Então, quando ele voltar, nós seremos tal como ele é. Nós veremos ele como ele é. Não veremos mais ele com o lado furado, não veremos mais ele com a coroa de espinho, veremos ele como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, como o único Deus. É assim que nós veremos ele. Então nós seremos transformados também, o nosso corpo do pecado, o nosso corpo que hoje recebe a morte, o nosso corpo que hoje recebe uma enfermidade. Quantas pessoas não conseguem ser curadas pelos médicos terrenos? Quantas pessoas vão morrer levando câncer, levando AIDS, levando outras enfermidades? Quantas pessoas vão morrer sem que sejam restituídas dos seus membros que se perderam? A pessoa que perdeu aí a visão, que perdeu a audição, que perdeu a fala, a pessoa que perdeu um braço, uma perna, ou que nasceu já sem ele. Quantas pessoas morrerão nesta mesma forma, se Deus não os curar, se Deus não os restituir? Mas quando nós formos como ele, quando ele vier na sua glória, quando está aqui, amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ou quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Teremos um corpo glorificado, um corpo diferente desse, um corpo aonde a dor não mais existirá, aonde nós não morreremos mais, aonde não precisaremos mais de chorar, porque não haverá mais a tristeza. Tudo quanto eu e você estamos vendo de ruim aqui na terra foi gerado pelo próprio homem. Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou tantas invenções. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Então, tudo quanto você vê aqui, se eu estou querendo a cura e não consigo ter a cura aqui, a minha esperança é de que eu esteja escrito no livro da vida e de que eu também seja filho de Deus. Se você não conseguir a sua cura aqui, pode passar alguns anos, até mesmo algumas décadas, dependendo da sua idade, da minha. Pode passar alguns anos sofrendo, padecendo dessa enfermidade. Mas haverá um dia em que ouviremos o grito, aí vem um noivo. E aí você fala, eu que não tinha um pé, eu que não tinha um olho, eu que não enxergava, agora eu vou ver. Agora eu vou ter um corpo glorioso, restaurado.
Agora não vai ter mais a morte domínio sobre mim. Então vale a pena, sim, você servir a Deus. Vale a pena, sim, você ser fiel a Deus, porque tudo isso ficará aqui. Sangue e carne não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então vale a pena você se esforçar, vale a pena você lutar. Vamos continuar a leitura. Então, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica. Olha o que eu tenho que fazer e você também. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Olha, Jesus Cristo é puro, Jesus Cristo é santo, sede santo como eu, o Senhor, sou santo, disse Deus. Então, quem tem essa esperança, se você, meu amado, minha amada, que está me ouvindo, está me assistindo nesse dia, se você, como eu, tem essa esperança, qual é a esperança? A esperança de nós sermos levados junto com ele, de termos o nosso corpo glorificado, de vencermos a segunda morte, de estarmos para sempre com ele e não termos mais nenhum mal no nosso corpo, na nossa alma, nada disso. Se você tem essa esperança, você tem que se purificar a você mesmo. Todo aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, assim como Jesus é puro. Então, se eu quero ver isso, se eu quero viver isso, eu tenho que me purificar assim como ele é puro. E os dois últimos versículos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado tanto era a transgressão da lei, como o pecado também é a transgressão da graça, é a ofensa para a graça. Tanto o pecado era ruim no tempo da lei, do Antigo Testamento, como o pecado também o é ruim no tempo da graça, que é o que nós estamos vivendo. Lembram de Ananias e Safira, que roubaram a Deus, que mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados no tempo da graça? Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isso é muito importante. Fica sabendo, eu e você, fiquemos todos nós sabendo, que ele se manifestou para tirar os pecados. Foi para isso que ele veio. Aqui não está escrito, ele se manifestou para me dar um carro zero. Ele se manifestou para me dar uma casa à beira-mar. Ele não se manifestou para me dar um casamento melhor. Ele não se manifestou para isso. Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Foi para tirar os pecados, foi para a salvação da minha e da tua alma que ele se manifestou, que ele veio, que ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida, e vida esta em abundância. A vida em abundância diz que aqui na terra você terá tempos bons, sim. Você terá refrigério aqui na terra, no meio da guerra, no meio de todo o mal, você terá tempo bom. Mas diz muito mais quando eu e você, no porvir, nos encontrarmos com ele. Então, ele se manifestou para tirar o pecado. Se o pecado ainda está em mim, se o pecado ainda jaz em mim, dentro de mim, eu posso, me perdoe o termo chulo, tirar o meu cavalinho da chuva, porque eu não vou para o céu. Se eu consinto que o pecado ainda habite em mim, se eu consinto que o pecado ainda seja dominador da minha vida, eu não sou livre, mas sim escravo deste pecado. E ele fala ainda no versículo 6, para nós já estarmos orando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aqui está a declaração mais clara. Aqui está a forma mais simples e mais objetiva para dizer se eu e você conhecemos a ele, se eu e você temos aliança com ele ou não. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Eu e você, se conhecemos mesmo Deus e a palavra dele, nós vamos evitar a todo custo o pecado. Nós vamos fazer como José, vamos largar a nossa capa e vamos fugir
Nós vamos sair aonde houver o pecado, a gente dá meia volta e sai. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Se eu continuo pecando, se eu continuo na prática do pecado, da mentira, do adultério, do roubo, se eu continuo aí incitando irmãos contra outros irmãos, eu nunca vi nem conheço Jesus. E ele vai declarar a mesma coisa sobre mim. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Se eu continuo na prática, ele manifestou-se para tirar o nosso pecado. E assim que o pecado é tirado, eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que viver uma nova vida. Eu tenho que andar em santidade diante dele. Foi para isso que ele se manifestou, para tirar os nossos pecados. Foi isso que João Batista declarou. Ele olhou, estava batizando no Jordão e viu Jesus andando, e ele declarou: olha, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a declaração lógica, sincera de João Batista. É aquele ali que tira o pecado do mundo. Se eu continuo no mundo pecando, é porque ele não me alcançou, ou eu não deixei ser alcançado por ele, pela misericórdia da cruz, pelo escândalo da cruz. Sabe o que era a cruz? A cruz era considerada maldição. Todo aquele que fosse pendurado em uma cruz era maldito, porque cometeu crimes bárbaros, eram crimes hediondos da época. Todo aquele que subisse à cruz era maldito. E a Bíblia diz que ele se tornou maldito por mim, por você, porque o meu lugar foi ocupado por ele na cruz. O teu lugar foi ocupado por ele na cruz. E agora eu e você temos toda a liberdade para não pecar. Paulo lhe declara sobre isso. Tudo é lícito, tudo eu posso fazer, mas tem coisas que não me convém fazer. Tem coisas que eu sei que não é lícito que eu faça. O mundo pode fazer. O mundo pode continuar na prática do pecado porque não conhece a Deus. Mas eu e você temos que ter regras. Temos que ter leis que regem a nossa vida espiritual, para que eu não use da liberdade para praticar libertinagem. Tem muitos fazendo isso, usando o nome de Deus, usando o evangelho para praticar todos os tipos de coisas ruins. E isso tem sido escândalo no mundo. Mas vou voltar ao versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. E de fato somos filho de Deus. Por essa razão o mundo não me conhece e não te conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Querido e querida, amado e amada de meu Pai, purifique-se a si mesmo. Vista-se de toda a armadura de Deus para resistir ao diabo e o pecado, e ele fugirá de vós. Para que assim nós possamos estar dentro desse contexto da palavra. Olha que grande caridade. Olha que grande amor Deus concedeu a mim, pecador, blasfemo, ser hoje chamado de filho de Deus. O maior título que um homem e uma mulher pode receber não é esse que hoje estão almejando, são semideuses, bispos, apóstolos, que mais quiserem inventar para colocar. Não é esse título. O maior título que eu posso receber é ser chamado filho de Deus. Foi isso que ele concedeu. Que eu e você sejamos chamados filho de Deus. É isso que João está dizendo. Não é cargo eclesiástico. Agora eu sou pastor. Agora eu sou evangelista. Eu sou isso. Agora me olha de outro jeito. Porque agora vocês têm que me honrar. Não é o maior título. O maior título é quando eu e você somos servos de Deus. Somos filhos de Deus. Ou amigos, como foi Abraão. Então, querido e querida, nós vamos orar nesse momento pelas nossas vidas, para que nós venhamos nos purificar e aprender o que é salvação. Aprender o que ele disse. Olha, nós temos que aprender, eu e vocês. Vocês têm que aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Estamos sacrificando tantas coisas.
Misericórdia não estamos praticando. E Deus quer que eu e vocês, como filho, venhamos andar como ele andou, andar e seguir as pisadas de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez eu levanto a minha voz em oração, em clamor e súplica, Pai, porque esta palavra é forte para as nossas vidas. E eu quero te pedir, meu Pai amado, Senhor, que tu nos ajude pelo teu Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que tu venhas, Pai, dar força aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão pelo Facebook, pela Rádio Continental, para que nós possamos vencer o pecado, nos afastar de todo o pecado que nos rodeia, para que nós venhamos estar, meu Pai, incluídos, meu Pai, nesta palavra que o apóstolo João deixou. Que grande caridade que Deus nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, Pai amado, abençoa a saúde de cada um, abençoa, meu Pai querido Deus, a casa, a família de cada um, o ministério chamado. Quero colocar diante de ti, meu Pai amado, tua serva Elmira em Cascadura, abençoa ela, abençoa, meu Deus amado, Senhor, toda a sua parentela, abençoa a mamãe Nadir Caetano em Marechal Hermes, a doutora Ângela, Pai, sua família, abençoa, Pai, Papai José Silvano, mamãe Cleusa, Eliarzinho, toda a família ali no Vale da Simpatia, abençoa Edir de Nilópolis, abençoa, Pai Santo, Pai querida Rosa, de Rocha Miranda, sua casa, sua família, a Rosa, meu Pai querido Senhor, meu Pai de Irajá, tua serva Odete de Irajá, toma os filhos, toma o Mauro, aquela situação opera, abençoa em toda a parentela da tua filha. Te entrego também a tua serva Lindinha, meu Pai amado, Senhor, ali em Niterói. Abençoa, Pai amado, Derico, abençoa, Pai, o Vitor, a Paloma, suas filhas. Abençoa Eredice, abençoa, meu Pai amado, o povo naquele lugar. Abençoa Cambuci, o nosso retorno também ali, na obra evangelística. Abençoa, meu Pai, cada irmão, cada irmã, meu Pai amado, tua serva Sônia, de Bento Ribeiro, seu cunhado, continua trabalhando. Meu Pai, toda a parentela da tua filha, abençoa, Pai amado, Senhor, tua serva Isabel Nogueira, na Praça Seca. Abençoa, Pai amado, Álvaro, toma a Patrícia, Pai amado, a Sarinha, toda a parentela. Toma a tua serva Elza, de Queimados, meu Pai, visita a mamãe Elza. Visita, Pai amada, Marilene, a Cláudia, Pai amada, Taliana, a Paula, toma o Alex, Pai amado, toma o Rubens Felipe, a Laurinha, Pai amada, a saúde da tua serva Elza, meu Pai, cada um daqueles que estão pelo Facebook conosco, Pai, cada vida eu apresento perante a Ti. Corta todo laço, meu Pai amado, livra de acidente, livra de todos os males, seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado na vida do teu povo, Pai. Abençoa neste dia, Pai, tudo o que temos que fazer. É a oração que eu faço, agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, são 12 horas e 42 minutos. Eu me despeço aqui dos meus amados do Facebook. Um grande beijo a cada um de vocês. Amanhã estaremos de volta. Nós vamos a um intervalo e voltaremos só pelo Daio da Continental. Você do Facebook, se você quiser continuar nos ouvindo através do site da Continental, olha, você pode nos ouvir também através do site da Rádio Continental. Anote aí, é fácil, aí você vai continuar com o nosso som através do site da Continental, e você vai ouvir aí de todo lugar do Brasil e de fora dele. O site da Continental é continentalam1520.com.br. continentalam1520.com.br. Você pode agora, então, aí sair do Face e já acessar o site da Continental, e você vai continuar com a programação toda. Vamos orar mais uma vez ainda hoje junto com você, tá bom? Então, você do Facebook, agora, por favor, passa aí pelo site da Continental AM 1520. continentalam1520.com.br.
Eu vou ao intervalo, volto aí com direto da redação com Tavares Borba e daqui a pouquinho estaremos aí concluindo a programação. Já já eu volto. A Igreja Evangélica